Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta terça-feira no nosso Café Vascaíno, o Super Coffee diário da informação. Dia 25 de agosto, para falar da nossa paixão, assuntos jurídicos. Podem ser malas esses assuntos, mas são importantes. Vamos falar sobre avanços na governança da SAF. DIP vai sair ou não vai? Ou seja, o empréstimo vem ou não vem? E por que está travada a negociação de venda da SAF? Preparação para o jogo de amanhã. São Januário, por que não Maracanã? Tudo isso e muito mais agora. Então peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Comenta a tua expectativa para o jogo de amanhã diante do Vitória. Início de briga por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. E claro, se inscreve, gente. Passou, assistiu, se inscreve no nosso canal. Se você não está inscrito, dá essa moral, porque eu tenho certeza que até amanhã a gente fecha 245 mil amigos. Vamos juntos! Bom, o gatekeeper Gussen e Lemos Bento, ou melhor, Basto, perdão, Gussen e Lemos Basto, que é quem comanda uma das operações de fiscalização da governança da SAF, fez um relatório e enviou à Justiça, como ele tem que fazê-lo regularmente, e mostrou avanços da governança da SAF. Disse ele, nesse relatório, por exemplo, regularização da dedicação exclusiva do responsável pela área financeira, que era uma cobrança da Justiça, avanço no registro e disponibilização de documentos societários. Porém, por outro lado, ainda há algumas regularizações a serem feitas, como a complementação e disponibilização das atas referentes a 2025, a aprovação das demonstrações financeiras 24 e 25, como registro e divulgação também na Assembleia de 10, que foi realizada em 10/8. Bom, houve avanços, porém ainda há restrições, né? Ainda há pontos a melhorar. E o Vasco precisa o quanto antes fazer isso. Essas informações são do podcast Cruz Maltino. E até que ponto, Fábio, o gatekeeper tem poder sobre a justiça? Ele é um olho, ele é um órgão fiscalizador, um dos colocados pela justiça na SAF do Vasco para que o Vasco consiga ter uma governança, consiga ter uma transparência junto à justiça, como também tem o watchdog e o administrador judicial. Esses três fiscalizadores da justiça são os responsáveis por levar informações à doutora Simone Chevran, por exemplo, ou ao desembargador César Cury, que normalmente também interfere nesse processo. Aliás, falando nessa interferência, ontem a Justiça do Rio se manifestou. Vocês vão lembrar que na semana passada houve um pisão no freio, um pisão no pedal do freio e falou, não pode contratar um novo empréstimo, é mais um empréstimo, por que esse empréstimo? Para usar para comprar jogador, fica uma relação muito próxima com o futuro investidor, e se não acontecer esse acordo com o futuro investidor, quem assumir já vai pegar uma dívida, já vai herdar uma dívida de 270 milhões de reais, porque já foram contraídos 2 empréstimos, esse seria o terceiro. Primeiro foi de 80 junto à Crefisa, 40 junto à Almirante Participações, que é a empresa do Marcos Lamáquia, e agora 150. Então não pode não. Só que o Vasco recorreu e a Justiça ontem concedeu parcialmente. Aliás, a Justiça, quando pisou no freio, falou, não, tem que ter uma auditoria, isso vai demandar um tempo, vai fechar a janela. Mas ontem a Justiça do Rio concedeu a possibilidade, sim, de reavaliar, de analisar novamente esse empréstimo. Porém, está avaliando novamente, não quer dizer que já pode pegar. Então, nesse momento, então já posso, Lamáquia, deposita os 150 milhões de reais, que eu já posso, inclusive, contratar jogadores, porque a janela vai fechar. Ainda não. Ainda faltam pelo menos aí 15 dias para a janela fechar, um pouquinho mais, mas nesse momento, claro que nós temos urgência, estamos na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, mas não podemos fazer nenhuma operação nesse momento. Então o Vasco da Gama teve uma vitória parcial da reavaliação sem a necessidade do relatório final da auditoria. Então esse é um ponto positivo. O Vasco tem a reavaliação do seu pedido de empréstimo, do DIP, sem a necessidade de a entrega final do relatório da auditoria. Porém, não pode, nesse momento,
fazer a aquisição do empréstimo. Está sendo reavaliado, estava parado, ia esperar pelo menos o fim da auditoria, mas nesse momento não vai ter mais essa necessidade. E aí, claro que há um questionamento por parte do Marcos Lamáquia, dos seus pares, porque eu também não consigo entender por que a Justiça ainda não fez, né, esse chamamento público, né, esse leilão, vamos botar assim entre aspas, para abrir logo essa negociação. Nós já estamos caminhando para o mês de setembro. Você lembra, eu botei um vídeo aqui, inclusive vou deixar no final, ele aqui em cima. Mas assim, por que até agora a Justiça não abriu esse edital? Porque é um processo longo. O Vasco ainda tem pela frente o processo do edital, que é, essas são as determinações para quem quer assumir a Vasco SAF. Tem essas condições aqui. Já há esse investidor que alinhou tudo com o Vasco. Alguém quer? Tem um prazo. Apareceu alguém. Eu quero isso tudo aí, mas eu vou dar 3 bi. Ou vou dar 2 bi e 600, pouquinho mais. Volta para o Marcos Lamáquia na condição de prioridade para ele igualar ou superar a proposta. Gente, qual vai ser o final da história? O Marcos Lamáquia assumiu o Vasco. Não vai fugir muito disso. Por todos os esforços que ele já demonstrou, o que vai acontecer diferente é ou a proposta subir ou a proposta ser ratificada. Só que até isso tudo acontecer, vai demandar ainda um tempo. A operação não vai finalizar nesse ano. E eu falei isso no vídeo que a gente fez há alguns dias aqui no canal. É uma operação para projetar o início de 27. Porém, até lá, a operação tem que começar, porque o Vasco não para. Há, inclusive, nesse pedido de novo empréstimo, uma urgência do Vasco por entender e por demonstrar financeiramente e de forma contábil à Justiça que não vai haver mais recurso a partir de setembro. Até eu estava vendo um corte do Cazé. Grande abraço ao Casemiro Miguel. Resenha sempre boa depois dos jogos. Eu só consigo assistir depois os cortes e tudo, porque estou no ar no mesmo horário. Mas ele falando, cara, se não vai ter mais dinheiro, imagina esse time jogando com salário atrasado, jogando com salário em dia. Assim, imagina com salário atrasado. E é verdade. Se esse time tem tido uma performance muito ruim com salário em dia, imagina se atrasar. Bom, antes de falar sobre Vasco e Vitória amanhã, São Januário, quero fazer um convite super especial a você. Venha participar do nosso grupo VIP do WhatsApp, que está crescendo. Muitos vascaínos estão por lá e eu conto muito com a sua participação. Roberto Campos, da Nova Zelândia, o Eric Fernandes, dos Estados Unidos, meu amigo Fernando Neto, também dos Estados Unidos, Rogério Carvalho, Wellington, lá do Espírito Santo. Enfim, tem tantos amigos, o Argentino Bueno, lá de Varginha, o Andrew Dias, também dos Estados Unidos, o Carlos Coutinho, da região serrana do Rio. Enfim, posso esquecer aqui alguns nomes, mas quero trazer você para participar desse grupo que vai rolar live exclusiva com ex-jogador. Já passaram por aqui Acácio, Alexandre Torres, Ramon, enfim, entre tantos outros ex-jogadores do Vasco da Gama. Tem prêmios exclusivos para você que chega e já escolhe o pagamento semestral, já ganha a camisa do canal, anual tem a camisa mais o copo e um prêmio exclusivo, e além do desconto, né? Você paga mensalmente via Pix, a participação no grupo, ou semestral já com desconto, ou anual com baita desconto. Então tá aqui o e-mail para você ter outras informações e participar do nosso grupo VIP. A cada 10 novos membros, eu vou sortear lá no grupo uma camisa oficial também. Então vem participar com a gente. Amanhã tem jogo importantíssimo. Inicia uma luta por uma vaga na semifinal, para ficar a 2 jogos da Libertadores. É isso mesmo. Passando pelo Vitória, a semifinal indica 2 jogos para você chegar à Libertadores. Final em jogo único na Copa do Brasil nessa temporada, em local ainda não confirmado pela CBF, que está confirmado amanhã, São Januário, por conta daquele absurdo do consórcio Maracanã de dizer que de sábado até domingo, data do clássico Flamengo e Botafogo que perdeu ontem para o Atlético Paranaense por 3-2, o gramado do Maracanã está sendo cuidado. Não ficou cuidado durante 50 dias na Copa do Mundo, mas enfim, passou. Temos que pressionar o Vitória em casa, porque eles vão nos pressionar lá no Barradão, fazer um bom jogo, fazer um jogo seguro, sólido, com consistência e principalmente com resultado.
Ah, qualquer resultado vale. Não. Qualquer resultado vale no Campeonato Brasileiro. Jogar mal, ganhar de 1-0 todos os jogos. Fantástico. Vai ser de 8 vitórias em 15 jogos. Mas na Copa do Brasil não precisa de resultado e desempenho, porque o jogo da volta vai ser bem duro lá no Barradão. Léo Jardim, que vem falhando, e eu espero que volte a ser o paredão do Vasco da Gama, é um goleiro de R$1 milhão por mês. Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, que está suspenso no Brasileiro, mas para amanhã não, está à disposição, e Cuiabano, espero que ataque mais. Meio-campo com Sousa, que vai estrear na Copa do Brasil, Thiago Mendes. E aí não dá Tietê, Pedro Emanuel. Não dá o Tietê. Não dá Tietê ali. Nem que você coloque o Barros como Sousa e adiante o Thiago Mendes. Mas Tietê não dá. Tietê fez hora extra domingo. Na frente, Nuno não dá. Inestrosa também não. Adson, Facundo e Andrés. Por favor. Nada de David, Nuno e Inestrosa. Por favor, Pedro Emanuel. Nunca te pedi nada, ou pelo menos ainda não tinha te pedido nada. Concorda com essa escalação? Então escreve aqui nos comentários. Um forte abraço, uma excelente terça-feira. Se você é membro do canal e perdeu a nossa live, rolou ontem, vai lá, assiste, porque ela é só para você que é membro do canal. Tchau, tchau.